Muito bom dia, meus melhores cumprimentos a todos aqueles que me honram com sua presença nesta série Claves Notariais e Registrais, que, de par com a reunião de textos previamente publicados no site da Noreg do Paraná, apresenta a cada quinta-feira uma exposição muito rápida, com comentários e glosas sobre o texto publicado. Eu agradeço inicialmente a Noreg do Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, a ocasião que me concede de ocupar este local virtual de grande prestígio, que é o da página do Facebook da Noreg. Quero, inicialmente, hoje, fazer aqui 3 referências. A vida é assim mesmo, não é? Verão que há motivos aqui, ao mesmo tempo, separados de tristeza e de alegria. E vivemos isso. Eu me lembro de uma expressão de um grande compositor contemporâneo de música popular, Billy Blanco, paranaense, engenheiro, que fez uma certa melodia dizendo que nesta vida o que dá para rir, dá para chorar. Então temos que considerar esses fatos hoje para, inicialmente, prestar aqui a nossa melhor condolência ao nosso amigo Tiago Estrela, cujo instituto co-patrocina essas nossas reuniões das claves notariais e registrais, pela morte de seu irmão, o André Estrela. Eu quero consignar aqui meu sentimento de solidariedade ao amigo Tiago. É sempre uma dor grave, embora fosse essa morte fruto de uma doença insidiosa que vinha de longo tempo afligindo aí o irmão do Tiago. Consignemos, portanto, esta circunstância. De par com isso, entretanto, 2 notas que ao menos consolam um pouco, vocês dão um pouco de alegria, para aliviar ou atenuar essa primeira indicação de sentimento de dor. Eu refiro-me ao nascimento de uma menina, Catarina, sobrinha do nosso prezadíssimo amigo e grande cultor do direito registral imobiliário e notarial brasileiro, Dr. José Modesto Passos. Então, meus votos de felicidade aí para Catarina. E hoje também é aniversário da Maria Eduarda Dalla Vecchia, a quem também cumprimento publicamente, a filha da presidente da Noreg Paraná, a doutora Mônica Dalla Vecchia, e de meu grande amigo, o desembargador Fábio Dalla Vecchia. Então, fica aqui feita a consignação também de meus cumprimentos. Quero anunciar também, de maneira muito satisfatória, fiquei muito satisfeito com isso. O doutor Josué, que eu acabo de mencionar, foi o tradutor desta obra chamada Princípios do Direito Romano, com aulas de Fritz Schultz. Isso foi publicado pela editora filomática Sorocabana, portanto aqui suspeito eu que da cidade de Sorocaba, e pelo que soube, vai ser vendida pela Amazon. Então, é um livro interessantíssimo, Princípios do Direito Romano, com tradução do Dr. Josué Modesto Passos. Muito bem, vamos então para a nossa reunião de hoje. Lembrando também que, de par com o fato de a Noreg Paraná, o CNB do Paraná, presidido pelo Dr. Renato Lana, e todas as entidades que se congregam na Noreg Paraná, e o apoio dado pelo Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, IMAEG, presidido pelo Tiago Estrela, também a editorial Lepanto tem apoiado muito essas nossas aulas, fazendo, com autorização da Noreg, fazendo subir estas aulas para a página do YouTube dessa mesma editorial Lepanto, onde realmente é mais fácil localizar do que na página da Facebook, né? Porque ali então é possível verificar por capítulos, grupos de vídeos. Ontem mesmo eu estive lecionando lá para uma universidade ou faculdade pernambucana,
por meio virtual, naturalmente, e me surpreendi quando uma aluna do curso sabia exatamente qual era o link para entrar na página do YouTube da Editorial Lepanto, porque ali há um conjunto de aulas que eu fui preferindo ao longo do tempo. Então, isso é um trabalho difícil, porque é demorado e tudo, mas já se sabe que a Lepanto está reunindo lá também todas as aulas do registro sobre registro e as anteriores, do Notas sobre Notas, que foram proferidas sob o patrocínio do Colégio Notarial do Paraná. Então, eu parabenizo ao Conde Júlio e à doutora Amanda Gil, principalmente essa que tem um trabalho efetivo de subir as aulas para esta página do YouTube. Bom, vamos lá. Hoje vamos tratar de um tema interessante da sessão imobiliária. E eu queria aqui até contar que esse tema corresponde de algum modo a um trauma da minha vida. Esse é um trauma biográfico, que eu vou lhes contar aqui exatamente onde nós estamos. Um pouco mais para ali à direita, que ocorreu o trauma biográfico que envolve esse tema. Eu vou lhes contar. Uma companhia de desenvolvimento habitacional urbano aqui de São Paulo, CDHU, convidou o Dr. Renato Nalini e a mim também para proferirmos 2 palestras em um evento que eles tinham. E o tema era livre. Eu, então, resolvi fazer um trabalho que penso eu que não havia nada escrito sobre isso, tanto que eu conhecesse, sobre avulsão, aluvião, formação de ilha, abandono de alveo, acessões, etc. Como isso se faz, como isso se projeta para o registro. Como se leva isso ao registro. Então foi um trabalho, aqui para nós, desagradabilíssimo. Pesquisas aqui, código de águas, textos normativos, às vezes com suas complexidades. Naquele tempo, quando isso se fez, a pesquisa dos textos normativos era mais complicada do que hoje. Hoje nós encontramos na internet com facilidade. Naquele tempo a internet estava dando os primeiros passos no Brasil e não havia um registro suficiente de dados. Mas muito bem, eu proferi a palestra e havia um texto elaborado que eu pretendia publicar, um texto chatíssimo, diga-se de passagem, mas largo, um texto bastante amplo. É quando eu estava, e curiosamente, conversando com o mesmo Dr. Renato Nalini, que eu acabo de referir, no local aqui ao lado, onde estava instalada a minha mesa de trabalho. E acontece que ficava essa mesa de trabalho bem embaixo do alçapão, que liga aqui com a caixa d'água. Eu vi um problema na boia, e aquilo começou a cair em enxurrada em cima do computador. E eu perdi todos os arquivos que estavam no computador, e em particular estava esse trabalho da sessão que não havia sido publicado. E de lá para cá, francamente, eu nunca mais tive coragem de voltar ao tema para refazer todo o estudo que eu havia despendido nessa matéria. Bom, hoje vamos tratar do assunto muito mais resumidamente, e ao final dessa nossa exposição, ver como é que isso se procede junto ao registro. Isso não é nada complexo, diga-se de passagem. Bom, a palavra acessão imobiliária, curiosamente, ela se tornou, de algum modo, se não ela propriamente, mas pelo verbo aceder, que está ligado ao substantivo acessão, se tornou de uso mais comum. Não é incomum hoje nós ouvirmos, é verdade que é uma linguagem um tantinho mais elevada, mas não é incomum nós ouvirmos as pessoas dizerem que vão aceder a uma página da internet, vão aceder a um site, em vez de falar ingressar. Usa aceder, usa acessar, mais acessar do que aceder, que também está ligado a esta mesma origem latina. Bom, em todo caso, isto vem do latim, de uma palavra de terceira declinação no latim, attestionis, final is, portanto, o genitivo singular aí, final, is,
indicativo da terceira declinação, que significa acréscimo, aumento. Aceder é aumentar. Um pouquinho interessante porque foge um pouco da ideia de acessar. Embora tenha a mesma origem, não traduz claramente essa mesma acepção de acréscimo, de aumento. Bom, isso é de mais frequente uso jurídico com o termo acessão em seu modo de aquisição de propriedade. Quando nós falamos de acessão, não é tão clara a ideia de aumento. Pensa-se numa aquisição, mas a ideia de aumento está presente, né, nesse modo aquisitivo. Se nós formos contemplar o que é a cessão juridicamente, como modo de aquisição do direito, nós não vamos pensar tanto em aumento, etc., mas é a ideia nuclear do modo aquisitivo. Vai se dar por meio de um acréscimo, que pode ser tanto relativo a móvel quanto relativo a imóvel. De maneira que corresponde ao fato de uma coisa corpórea, é preciso que haja um corpo, acrescentar-se, quer dizer, aceder. Ceder aí com a ideia de acréscimo, acrescentar-se, inseparavelmente a outra. Bom, entenda-se aí esse inseparavelmente num dado contexto. É evidente que, sendo uma coisa corpórea, seria sempre possível cogitar de no futuro isto separar-se. Mas aqui a ideia de inseparabilidade é da inseparabilidade natural e imediata. Ela pode separar-se de futuro, tanto por via natural, quanto pela indústria humana. Nós podemos seccionar, suponho que seja um móvel, um bem móvel, podemos seccioná-lo partindo, por meio de um machado, de uma faca ou coisa que o valha, de uma espada, etc. E quanto ao bem imóvel, isso, de variada maneira, isso pode ser também objeto de uma indústria que seccione um imóvel. Por exemplo, a abertura de uma estrada que desuna aquilo que estava unido. Essa inseparabilidade é relativa. Existe uma coisa que é a que acede, que é a que ingressa. É a chamada de coisa acedente, que tem-se por acessória. E que sobrevém a uma substância, a que se acrescenta, coisa acedida, que é a coisa principal. Aqui é um interessante ponto a considerar. Normalmente, nós consideramos o acedente como o menor em quantidade. E a coisa acedida, a coisa principal, a maior em quantidade. Mas não necessariamente deve ser assim. Vamos pensar numa hipótese aí de avulsão. Um pequeno lote na beira de um rio, de 100 metros quadrados. Aí, de repente, de uma grande fazenda que tem centenas de hectares, se desprende um grande volume de terra. Suponham aí uma área de 500 metros quadrados. Houve uma erosão, essa terra se desprende, desce com o rio e se anexa a esse imóvel menor. Essa é a coisa acedente, embora seja de quantidade maior do que a coisa acedida. Mas o problema é que ela vai para um local onde está estabilizada na crosta terrestre a coisa principal, o imóvel principal, embora de quantidade menor. Portanto, é preciso distinguir o que é o comum das coisas, que é de menor quantidade aceda ou de maior quantidade, mas esse não é o traço fundamental. Pode ocorrer situação diversa. A coisa acedente, se ela existia em si própria e não como parte de outra, passa a existir na coisa acrescida ou acedida. Ou seja, ela que era uma ens em substância, suponho que seja uma erosão tal que todo o imóvel se desloque e se junte a outro, pensando em imóveis. Ela era uma ens em substância, em se, e passa a ser ens em alio, ou seja, uma coisa em outra. Um ente em outro, que é o ente que recebe, né? Ou seja, a coisa acedida. E aí há uma série de aforismos, que são muito conhecidos, são frequentemente citados, né? Acabei de falar do livro que o Dr. Josué traduziu, aqui é possível que esses princípios lá se encontrem. Accessio cedit principale, ou seja, o acréscimo se acrescenta ao principal. Queremos dizer, cai no principal, recai no principal.
Ou então, accessorium naturam sequi congruit principalis, ou seja, o acessório segue a natureza do principal, uma tradução livre. Ou res accessoria sequitur sortem rei principalis, ou seja, a coisa acessória segue o destino, a sorte da coisa principal. Ou seja, sempre a ideia de que o acidente segue a substância, ou o acessório segue o principal. São coisas ditas com equivalência. Essa principalidade, ou seja, esse caráter principal da coisa acedida, da coisa que é a substância, que é a que recebe a acedente, nem sempre se conserta. Isso é uma continuação daquilo que nós vimos dizendo sobre o tema da quantidade, com a expressão econômica ou com a valorização social do fenômeno. Aqui entra a história que já tenho referido e que os autores espanhóis chamam de acessão invertida. O que é uma acessão invertida? Considerar um exemplo comum de todos nós. Imaginemos que, vamos ver aqui, o Dr. Luiz Fidelis, a quem eu aproveito para cumprimentar, ou o Dr. prezado amigo José Eduardo Moraes, também cumprimento, os dois meus amigos, resolvam comprar aí um apartamento, chamado apartamento na planta. Então lá o que eles compram, o que na verdade eles compram? Eles compram uma fração ideal do terreno. Fração ideal sobre a qual se vai construir alguma coisa, que vai ser o futuro apartamento que eles vão comprar. Vão ter. E chegam em casa, reúnem a família, e aí tem duas possibilidades de dar a notícia. Acabo de comprar uma fração ideal do terreno, ele comprou o principal. E a família vai dizer, oh, que bom, que bom. Vocês acabam de comprar um apartamento? Ah, bom, isso é outra coisa. Agora todo mundo festeja, todo mundo fica feliz. Bom, o que na verdade ocorre? É que a seção é invertida. O que se valoriza aí é a coisa acedente. No nosso caso, o apartamento, que é um acessório, que é uma coisa que acede ao principal, que é o terreno. Isso tem tamanha relevância social e econômica, e causa um problema para nós. Aqueles que são da área do registro de imóveis sabem bem disso. Fica a afirmar-se em área acadêmica sobre o princípio da unitariedade, da matrícula, etc. Cada imóvel é uma matrícula, cada matrícula é um imóvel, e quando chega na área, no tema do condomínio edilício, não há saída. Acaba abrindo-se uma matrícula para a fração ideal. Ainda que essa matrícula comece descrevendo a seção, etc., apartamento, número tal, tal, tal. A verdade é que se abre a matrícula para uma fração ideal e até agora, mundialmente, não se encontrou uma saída para isso e eu acho que não há mesmo. Ou seja, os princípios devem considerar a realidade das coisas. Os princípios não podem ser a priorísticos. Qual é a realidade das coisas? Quer dizer, o que é que nos entra pelos olhos? É essa situação. Então, isso é o que se chama de acessão invertida, ou seja, em que a coisa acedente tem mais valor do que a coisa acedida, econômica e socialmente. Bom, no plano cosmológico, ou seja, no plano do cosmos, da realidade física, a acessão o que faz é mostrar, sinalizar a continuidade, que é permanente, da labilidade ou mobilidade de todas as coisas criadas. As coisas criadas são móveis, são lábeis. Elas têm existências finitas e têm mudanças, vão mudando. Conserva-se alguma coisa para que se identifique a mudança, sem o que nós não poderíamos, aquelas teses heraclíticas, nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, etc, etc, tinha só uma parcela de verdade. Porque para nós reconhecermos a existência de um rio, para nós nos reconhecermos ao longo da mudança, é preciso que algo se mantenha substância. O exemplo é este, eu me reconheço hoje, com a minha idade já meridiana, mas ainda consigo me lembrar dos meus tempos de jovem. Eu era a mesma pessoa.
Me lembro dos meus tempos de adolescência. Eu era a mesma pessoa. Fui mudando. Me lembro dos meus tempos de infante. Eu era a mesma pessoa, continuei sendo eu, tenho minhas lembranças, vi a minha continuidade. Meus pais sempre me ensinaram que alguma vez eu nasci. Eu já era eu na vida intrauterina, é uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, não é? Com essa facilidade de não perceber a vida fora do ambiente uterino, como se os seres humanos só existissem milagrosamente a partir do momento que estão na vida extrauterina, como se eles não existissem na vida intrauterina. Daí esse pouquíssimo zelo que se tem em cuidar da vida desde a sua origem, desde a sua concepção. E a facilidade com que nós frequentemente julgamos esta possibilidade de assassinarmos alguém no ventre materno, não é? Mas é por quê? Porque não se dão conta de que nesse plano de mudança alguma coisa se mantém substancialmente. Senão nós não encontraríamos, não falaríamos em mudança, faríamos uma ideia, em realidade, uma mudança que seria uma aniquilação e uma criação ex nihilo, ou seja, de algo novo, o que não se passa aqui. Isso aqui é uma mobilidade das coisas corpóreas. Elas vão mudando, mas elas sempre vêm, de algum modo, num prosseguimento substancial. Ou, pelo menos, quando haja a caso de mudanças substanciais, nós vamos encontrar aquilo como causa que persiste, de algum modo, no efeito, ainda que modificado. O direito recolhe essa mudança. Seja essa mudança um fato natural, como se dá, por exemplo, com a avulsão e com a aluvião, seja com o fato humano, pura e simplesmente humano, por exemplo, a edificação de uma casa, seja com o fato misto, o da plantação. A plantação é um fato misto. E é muito interessante nós considerarmos esta circunstância da possibilidade de cocriação humana, ou seja, o homem atuando junto à natureza, que uma das mais belas ideias que há para a construção da cidade, o tema da cidade é um tema que interessa para os registros públicos, particularmente para o registro de imóveis, mas também para o registro das pessoas naturais, o registro das pessoas jurídicas, de algum modo para o registro de documentos. Interessa também ao tabelionato, que tem algo a contribuir para a ordem urbana, que uma das melhores definições que eu vi, os melhores quadros conceituais, analógicos sobre cidade, é a de Patrice Randall, dizendo, Randall, que a cidade é como um jardim. O jardineiro deve cultivar considerando a realidade das coisas, considerando a naturalidade. Mas não deve deixar a cidade crescer por si só, porque essa espontaneidade fará com que cresçam os espinhos, cresçam os abrolhos, cresçam coisas que o jardineiro poderia evitar. Então, esse é um misto. A cidade é como se for uma plantação. É muito interessante, como se for um jardim. Um bom jardineiro considera a terra, considera os dados da natureza, considera o sol, a chuva da região, etc. Aí pensemos, esse é um momento bom, não é, para pensar nisso, tempo de custódia domiciliar, as vinícolas, a produção do vinho, quer dizer, o bom perito nessa arte de fazer o vinho, de produzir o vinho, tem que considerar todos esses dados climáticos. Mas não basta isso, não deixará as parreiras crescerem de qualquer modo. Cuidará também de contemplá-las. De maneira que aqui nós temos também esta origem, ou seja, fato natural da seção, um fato humano, implícita, e um fato místico, qual seja da plantação, como modo aquisitivo de domínio. A inseparabilidade do que acede, do que se acrescenta, pode resultar de uma quase impossibilidade fática, factual da separação. Eu digo quase porque já expus, ou seja, a possibilidade de nós seccionarmos por indústria humana. E às vezes até em virtude de algum acidente natural. Mas também pode provir de uma escolha normativa, ou seja, a lei é que pode, uma lei civil, pode dizer, olha, se der tal junção, não se separará.
prefere uma outra solução, às vezes uma solução indenizatória, por exemplo. Entende que isso é mais conveniente para a ordem pública. E, frequentemente, o proprietário da coisa acedida, ou seja, daquilo que se considera o principal, é que adquire aquilo que de maneira relativamente inseparável se acrescenta a esta coisa cedida. Normalmente é assim. Essa é a solução mais frequente. Ou seja, o proprietário da coisa acedida, da coisa principal, é que se torna proprietário também da coisa acedente. Mas há outras soluções jurídicas que foram adotadas na história. Por exemplo, a da compropriedade. Ou seja, então, vamos admitir, desloca-se, destaca-se por aluvião, ou por avulsão, melhor ainda, por avulsão, uma parte de um imóvel se junta a outro. Muito bem, no fluxo do rio. Em vez de dizer que o proprietário da coisa acedida, aquele que é a coisa principal, onde se foi juntar a parte destacada, se torna proprietário do todo, diversamente se entende que há compropriedade. Se instala aí um condomínio forçado entre o titular da coisa cedida e o titular da coisa cedente. Ou ainda, preservam-se os domínios anteriores. Não se fala em condomínio, mas ele continua dono da parte, o titular da coisa acedente continua dono da coisa cedente, dono individualizado. Isso sem embargo de que haja uma integridade corpórea. Aqui cria-se uma ficção de propriedades autônomas. No entanto, de maneira ordinária, a aquisição dominial pelo dono da coisa cedida, quanto a essa nova parte integrante da res, ou seja, a coisa cedente, implica o perdimento da eventual autonomia da coisa cedente como objeto de direito. No momento que ela se anexa, se acrescenta a outra, ela vem como um acidente e perde a sua autonomia. Por isso que essa solução é a mais visitada, a mais frequente no campo jurídico. Então, se fala em perda eventual de independência como objeto jurídico. Por que eu falo em perda eventual da independência? Porque ela já podia não ser independente. Uma coisa que um todo se destaca, uma coisa que já era um ens in se, que já era autônoma, saia do seu lugar e se acrescente a outra coisa, de uma situação diversa, é que essa coisa fosse parte já de outra e tenha havido um fenômeno qualquer que leve ao destaque dessa parte. Não era autônomo, portanto não se pode falar, nesse caso, que tenha perdido a sua independência ou a sua autonomia, porque ele não tinha autonomia. Então são duas situações diversas. Bom, vamos ver aqui. O que se denomina acessão imobiliária é não somente a acessão da coisa acedente imóvel à coisa acedida imóvel, que se dá com a formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono do alvo ou acessão fluvial. E assim eu cito a legislação brasileira aqui, artigo 1248 do Código Civil de 2002, e essa norma é equivalente ao nosso 536 do excelente Código Civil que havia entre nós, o Código de Bevilacqua, o Código de 1916. Também assim o Código de Águas, que é o nosso decreto 24.643 de 1934. E além disso, pode haver também a cessão de coisa móvel a imóvel. Então, por exemplo, a plantação é a cessão de coisa móvel a imóvel, a construção, como já falamos, e é isto que, sobretudo, corresponde à expressão superficies solo cedit. Bom, como é que se comporta nessa situação o registro de imóveis? Isso vai para o âmbito da retificação descritiva. Eu sou proprietário de um imóvel e há uma avulsão, há um aumento de área no meu imóvel, eu devo proceder à retificação descritiva que está prevista nos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos. Se isso vai exigir intervenção judicial ou não, é uma história que terá que ser examinada à luz da legislação e à luz do caso concreto. Haverá casos em que essa intervenção judiciária poderá ser eventualmente reclamada. Bom, e assim nós terminamos a aula e outra vez não consegui fazê-la em 15 ou 20 minutos, como é meu projeto. A ideia dessas nossos encontros aqui das claves notariais registrais é de fazer encontros mais rápidos, né? Temas mais largos são tratados nos registros sobre registros. Mas, enfim, há alguns temas que
que exige um pouco mais de explicação. Esse pareceu que foi o. Cumprimentar aqui o Dr. Márcio Franco, muito bom dia. Pessoal da Lepanto, muito bom dia também. Prezado amigo José Eduardo Moraes, a quem já saudei. Muito, muito gosto em vê-lo aqui. Dr. Fausto Mota, estimado amigo e aluno que está sempre presente. Doutora Kátia, precisamos conversar lá sobre o tema da pós-graduação, eu não sei o que fazer. Como é que eu vou fazer aquele programa lá? Preciso conversar com o doutor Scaff, preciso ouvi-la também, minha assistente na Faculdade de Guarulhos. Doutor Luiz Fidelis, a quem tenho já a ocasião de ter saudado. Doutora Laura Porto, que bom que apareceu hoje, senti sua falta na aula de ontem, doutora Laura. Doutor Mário Martinelli, sempre presente. Olha, falei do eminente magistrado de São Paulo, grande intelectual paulista, doutor José Modesto Passos, e ele aqui no grupo. Muito bem, bom dia, doutor José, uma honra muito grande tê-lo aqui. Doutor Pedro Bragato, muito obrigado pela presença sempre simpática e assídua. Doutora Carla Cantec, muito bom dia. Aí, doutor Josué. Doutora Mônica, muito bem, mãe da aniversariante do dia. Doutora Rodrigues Nina, foi minha estimadíssima aluna. E Nilo Tempore, ela é jovem ainda, eu que não sou, mas foi minha aluna acho que há mais de uma década, seguramente há mais de uma década, quando ela estava dando os primeiros passos ainda para a belíssima carreira que faz no área dos registros. Aí a Lepanto fazendo a indicação dos... vou pedir licença um minuto que eu tenho que assinar urgentemente um documento para mandar lá para São Paulo. Peço desculpas. 2 segundinhos mais. O portador está aqui esperando a devolução do documento. Veja que fazer programa em casa dá essas tipos de coisa, né? Vamos lá. Então vou assinar aqui e já retorno. Muito bem. Muito obrigado. Cumprimentar a Secretaria Doméstica aqui. Bom, a doutora Mariana Martins, eminente presidente da Aripar, eu ontem disse que fiquei muito, muito gratificado pelo fato da Aripar ter publicado na página do YouTube uma palestra que eu proferi em Curitiba, com uma qualidade técnica dessa que deixa a gente constrangido, porque a partir daí o melhor era fugir e não dar mais aula aqui de casa com essas paralisações, ver como é que é? Tem que assinar alguma coisa. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior, muito prazer em vê-lo aqui. Doutora Margarete, grande registradora do Ceará, estimadíssima amiga. Doutor Rodrigo Grilo, também eu cumprimento muito e desejo igualmente um bom final de semana. Doutor Rogério Tobias, estimado amigo, grande estudioso. Cláudia Rosa, sobrevivendo ao frio. É difícil para os paulistas sobreviverem ao frio gaúcho, não é? Um grande nome, uma grande estudiosa, uma grande conquista que o Rio Grande do Sul que levou de São Paulo lá para as terras gaúchas. Doutora Lula, muito bom dia. Doutor Cleiton Oliveira, muito bom dia. Agradeço muito a presença de todos. Peço desculpas aqui pela informalidade de ter interrompido a aula para assinar aqui o documento. E volto a agradecer à Anoreg do Paraná e às entidades integrantes dessa importante organização paranaense, o apoio que, juntamente com o IMAES, lá do Estado do Maranhão, do estimado Tiago Estrela, e a editora Lepanto, me concede a nossos encontros aqui, às quintas-feiras, com as nossas claves notariais e registrais. Desejo a todos um bom restinho de semana, um frio que parece estar vindo por aí,
e que Deus a todos nos proteja. Muito obrigado.